Rapaziada, eu acabei de assistir o 4º episódio de Loki, avisando, vai ter spoilers desse vídeo, não vamos trabalhar outra coisa senão spoilers. Eu fiquei maluco, fazia muito tempo que eu não vi um filme e ficava boquiaberto com o final do filme, tipo assim, chocado, muito chocado. O episódio me pegou de surpresa, vamos trabalhar aqui, ó. Primeiro, uma das cenas mais brutais de todo o universo Marvel, de todos o CM que já tivemos até agora. Brutalíssimo, tá? Só que naquele momento eu não percebi. Mas aí é que entra uma tese minha desse episódio, tá? Eu acho que esse ponto super maluco, tá? Essa morte assim tenebrosa do pessoal, dos prisioneiros, dos soldados desertores, por assim dizer, da TVA. Aquilo foi o prenúncio de desastres que apontam para uma anormalidade no episódio. Tá bom? Vamos comentar cada desastre que eu vou explicar para vocês. Depois, o segundo desastre, cara, é quando o Victor Time ele vai lá salvar, né, todo mundo. Não, mentira. O outro desastre é quando a Sylvie ela entra na mente do Brad, que é aquele outro caçador, e mata a Ravonna, desintegra ela. Aquilo me deixou muito em choque e aquilo não acontece. Escutem só, aquilo não acontece. Personagens importantes não morrem assim de repente. Não morrem em nenhum momento, não morrem. Personagens com muito desenvolvimento, não é? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aquele filme tem várias mortes brutais e tudo mais. Personagens que surgiam de repente morriam brutalmente, tá? É diferente. Estamos falando de uma série Loki, que é uma série mais light. Foi mal. Em certos sentidos é mais light. A Ravonna simplesmente morreu. Aquilo já me deixou alerta e foi muito esquisito. Mas eu não estava esperando o Victor Timely ser desintegrado. E Nerd falou algo muito interessante sobre espaguetificação e como isso já estava previsto, né? A teoria lá dentro do próprio subcriação do universo de Loki. Mas aquilo me deixou em choque. Na hora que ele morreu, eu fiquei, caiu o queixo, caiu. Fiquei assim, maluco. E cara, não sei o que vai acontecer. Não sei. É quase como Guerra Infinita, quando Thanos vence. Só que quando Thanos vence, ainda existe uma perspectiva. Pessoas morreram, mas existem pessoas. Naquele momento, a linha do tempo simplesmente começa a se expandir. Não é só, nossa, morreu. A linha do tempo se rompe, eles perderam. Eu não consigo lembrar de um exemplo bom aqui, mas é aquela cena do filme que você percebe que tudo... Ah, tá. Eu acho que Flash. Quando o Flash percebe que a Supergirl vai sempre morrer junto com o Batman. Tá, dei spoiler de Flash. A primeira vez que eles morrem, você fica em choque. É razoável voltar no tempo. Então você percebe que, assim, aconteceu, né? Só que no roteiro tem outra coisa que vai acontecer, vai resolver. Entendem isso? Aconteceu, mas tem outra coisa que vai resolver. É como o final daquele episódio 6 da primeira temporada de Loki, em que eles estão naquele planeta e tudo isso é destruído. Eu acho que é esse episódio que você pensa que tudo vai dar errado, sabe? Eu senti a mesma coisa nesse episódio e eu fiquei maluco. Eu não sei o que vai acontecer. O Nerd tem algumas teorias, mas, cara, não sei. Isso me deixou muito louco. Eu gostei muito do episódio, porque ele te deixa assim angustiado. Você não estava esperando nada disso. O episódio é completamente diferente. Aliás, agora vamos comentar um outro assunto, que são os paradoxos de Bootstrap. Esse episódio fez uma coisa genial. Ele quebrou a nossa expectativa, pegou a nossa expectativa, amassou assim de um jeito absurdo. Por quê? Quem percebeu a movimentação estranha assim que Loki começa a correr para procurar o Victor Timely, já percebe, já vê de cara, pô, é o futuro onde o Loki tava. Já vê de cara. Né? Eu vi e imagino que muitos tenham visto também. Nossa, por que eu não fiz isso antes? Já vê de cara, tá? Então, aí você percebe o Loki se movimentando e pá, o Loki vai se podar. Você vê a Sylvie entrando no elevador, você fala, o Loki vai se podar. É simples, é óbvio, o Loki vai se podar. E o primeiro momento de quebra de expectativa é, pô,
quarto episódio já vai mostrar pra gente o que aconteceu, vai quebrar o mistério, vai ter sido uma coisa super simples. Uma coisa super simples, né? E isso já foi esquisito, já foi estranho, tá? E aí ele se poda, beleza. E a Sylvie fica uma cara tipo, acabou. Podou, acabou. Não aconteceu nada. Deixa eu fazer uma mudança, pessoal. Mudei, pronto. E aí o telefone tocando. Cara, e você, pô, tensão, momento de tensão, nervoso. É o Ouroboros. Cara, isso daí foi muito frustrante, foi. Mas eu acho que tem tudo a ver com com toda a proposta de roteiro desse episódio. Quebrar completamente a sua expectativa. Tudo que acontece você não esperava. Você não esperava que a Ravonna fosse voltar e matar todas aquelas pessoas. Não esperava que ela fosse matar todas aquelas pessoas. Não esperava que o paradoxo de Bootstrap, que a gente vai falar agora há pouco. Não esperava que o Victor Timely morresse. Não esperava, assim, quebra de expectativa uma atrás da outra. Tem alguma coisa aí nesse quebra-cabeça que não faz sentido. E eu vou tentar entrar nisso agora falando sobre o paradoxo de Bootstrap. Primeiro, fenomenal. Alguns podem achar que foi muito bobo. Pode ter sido um pouco explicado demais, mastigado demais, como alguns reclamam do final de Interestelar, ter sido explicativo demais. O fato do Ouroboros e do Victor Timely terem ficado muito tempo conversando um com o outro ali. Mas eu acho que eu entendi por quê. Até agora, o paradoxo de Bootstrap não tinha sido explicitamente apresentado no UCM. Porque até então, o Ultimato nos apresentou um conceito de viagem no tempo. Em Loki, a gente foi vendo um conceito mais avançado mediante aquele de Ultimato, mudando algumas coisas. Mas, a princípio, mudanças na linha do tempo, sem pensar naquela viagem horrorosa de Flash, do espaguete. Aquilo é ridículo. Uma teoria possível, ok. Você voltar aqui, você pulou pra cá, o que você está fazendo agora, só de você ter vindo pra cá, já começa a ser uma outra realidade. Eu não lembro como é que é De Volta pro Futuro. Eu acho que é mais ou menos a vibe do De Volta pro Futuro. Só que De Volta pro Futuro, quando ele fazia isso, né? E aí quando... Deixa eu pegar a caneta. De Volta pro Futuro, se não me engano, quando ele voltava no tempo, ele criava outra ali no tempo, né? Mas, na verdade, não era bem assim. Tava verde, ele alterava, aí ficava preto, né? Mudava completamente. Aqui no Ultimato, eles voltam no tempo e criam outra linha do tempo, sabe? E eles iam voltar para a mesma deles, sem interferir nessa. O paradoxo de Bootstrap, ele é um ciclo, tá? O exemplo clássico é uma série muito boa que trata do paradoxo de Bootstrap, tem vários, né? Tem um filme muito louco sobre isso, que o cara é a mãe, o pai, o filho e o vilão do... Dei muito spoiler desse filme, esqueci o nome do filme. Inimigo do Amanhã, sei lá, não. Tô viajando. Nossa, me perdi. Dark. Dark é puro paradoxo de Bootstrap. Puro. Tudo é um paradoxo de Bootstrap em Dark, praticamente. O clássico definição é com uma máquina do tempo. Então você aí é um cientista, tá no seu tempo, chega alguém do futuro, te entrega um manual de como produzir a máquina do tempo, certo? Ele veio como? Ele veio do futuro com a máquina do tempo. Você constrói, e assim que você construiu, você usa ela, volta no tempo e ensina o seu eu do passado como construir a máquina do tempo. Certo? Por que é um paradoxo? Porque você não consegue traçar quem foi o primeiro, tá? Não existe um original. Por quê? Porque o original depende do futuro, certo? E o do futuro dependeu do original. Então, se você for ficar assim, ó, esse dependeu desse, que dependeu desse, que dependeu desse, que dependeu desse, você vai ad infinito, ad eterno, né? É paradoxal. Por quê? Porque você não consegue definir um começo. Só existe uma existência atemporal, loucuras assim. Dark, isso é muito bem explicado, recomendo a série, não deveria assistir, mas recomendo. Posso até comentar aqui. Então por que é relevante? Porque eles explicitaram o paradoxo do Bootstrap. Mas uma coisa que eu acho que talvez não sejam todos tenham reparado, o Enerd até falou muito bem, esse Victor Timely não é o mesmo Victor Timely que gerou aquele que permanece. O Enerd disse que aquele que permanece, ele é derivado do Victor Timely da linha do tempo sagrado. Eu não sei se isso é explícito não, mas não vem a calhar. O ponto é,
Ouroboros escreveu o Manual da TVA com base no que ele aprendeu do Victor Timely. Victor Timely aprendeu com base no que ele leu do Manual da TVA. O Manual da TVA basicamente aí é a máquina do tempo, né? O ponto de inexistente. Na verdade, não o Manual da TVA, mas o conhecimento sobre as estruturas da TVA, essa viagem no tempo e o tear e tudo mais. Esse conhecimento é a carta, né? É a máquina do tempo, é aquilo que está preso, é aquilo que está perdido, não tem origem. É o conhecimento sem origem. O algo, o objeto sem origem. Só que o paradoxo de Bootstrap não acontece naquele momento que o Victor Timely encontra o Ouroboros. Não acontece. Acontece onde? No passado, tá? Porque a gente não vê o Victor Timely passando esse conhecimento para o Ouroboros. Quem faz isso é aquele que permanece, He Who Remains. E isso não acontece por quê? Porque o Victor Timely morre. Então tem um paradoxo de Bootstrap que não aconteceu. Ou já aconteceu lá no passado mesmo. O que eu quero dizer com isso? Tem alguma coisa fora. O Victor Timely ter morrido até faz sentido, nesse sentido de que... não sei, porque o que acontece? Quando a Ravonna volta no tempo para entregar o manual pro Victor Timely, dá a entender, na verdade, que é esse Victor Timely que de fato se torna o He Who Remains, aquele que permanece. E aquele está sendo construído o paradoxo de Bootstrap. Sabe? Não faz sentido a Ravonna fazer isso com aquele que permanece de um outro universo. Parece que, na verdade, então, o surgimento daquele que permanece e a Ravonna sempre indo lá parece que não tem um paradoxo de Bootstrap na relação da Ravonna ao entregar o manual, na relação da Ravonna isso ao entregar o manual para o Victor Timely. Por que não? Porque parece que essa Ravonna, ela morreu. Ela morreu, o Victor Timely morreu. Então, se o Victor Timely que ela foi entregar as coisas morreu, ele não se torna aquele que permanece. Então, aquele que permanece, ele não foi originado da mesma forma. Então, não tem um paradoxo de Bootstrap ali. Então, por quê? Quando você pensa que aquele que permanece tem um plano B, parece que, na verdade, o plano B sempre foi o plano de origem dele. Então, aí a gente tem o paradoxo de Bootstrap. Que é o quê? O que permanece, a origem dele foi porque a Ravonna foi e deu o manual e tudo mais, ele subiu, viveu a vida, viu aquele que permanece, na hora de morrer ele voltou. Então é como se ele tivesse um ciclo, tá? Faria sentido. Mas não é isso que parece. Parece, na verdade, que era só um plano B dele. E aquele que permanece tem outra origem. Só que o Ouroboros fala que quem ensinou ele foi um Victor Timely. Então tem sim um Victor Timely aí. Então parece que a relação do Victor Timely com o Ouroboros é um paradoxo Bootstrap, mas a relação do Victor Timely com aquele que permanece não é. A relação dele com a Ravonna não é um paradoxo Bootstrap. Confuso, mas muito intrigante. Esse próximo episódio, tô hypadíssimo para esse próximo episódio. Eu imagino que ele não tem de onde começar. Eu duvido que eles vão... Eu acho que vai ser algo muito parecido com o episódio 5, eu acho, de Cavaleiro da Lua. Que a gente se surpreende quando ele morre, vai pro céu, né? Ele vai pro purgatório, na verdade. Cavaleiro da Lua, dei outro spoiler. Aquele episódio... Isso! Foi esse episódio que me deixou desse jeito. Fiquei assim, cara, o que vai acontecer? Fiquei maluco nesse episódio também. Eu acho que vai ser algo desse jeito. Eu acho que eles vão começar do nada. Tá? Eu acho que... vai ser um episódio, geralmente não vai ter nada a ver com nada. Geralmente, às vezes são os mesmos personagens de um sonho ou vivendo uma outra vida. E eles vão acordar e vão perceber que na verdade eles estão dentro de um genjutsu, algo nesse sentido. Tipo uma Matrix. Tem um outro filme que faz isso também, não tô conseguindo lembrar agora. Que tudo acaba e eles acordam numa simulação. Pô, tá aqui na ponta da língua, não sei qual que é agora. O próprio Mangekyo não, tô viajando. O Tsukuyomi Infinito de Naruto, dei outro spoiler. Mas, enfim, essas foram minhas brisas, tive que trazer aqui pra vocês. Sei que viajei um pouco,
mas tentei trazer coisas bem diferentes das que o Nerd falou. Gosto muito dos vídeos dele, recomendo, vão lá assistir, tem umas boas análises, mas eu quis trazer outras reflexões, tá bem? Nossa, nem me introduzi, nem falei que panguá que eu sou, nem falei meu nome, nem pedi like, deixa o like nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, meu nome é Thiago Taitz, tá bom? Você está assistindo a Os Panguás, um canal de panguás que falam sobre 6 conteúdos diferentes. A gente fala sobre jogos, filosofia geek, música, poesia, teologia e livros, leituras e psicologia também, tá bom? Spoiler. Deixa o like, comenta o que você achou, se você está assistindo Loki mesmo, se você tá hypado, se você ficou hypado contra essa minha série de spoilers. Recomendo muito. Episódio 2 tem seus problemas, episódio 3 é um pouco bobo, mas tem sua razão. Tem vários problemas nessa série, mas eu acho que esse primeiro episódio foi bom, o segundo tem um ponto muito forte, apesar de ser ruim, e esse quarto aqui me deixou muito hypado, tá bom? O problema é esse. Eu não acho, não tô com fé de que vão corresponder às expectativas que deixaram. Porque no caso não tem expectativas, expectativa é não expectativa. É um não saber, a expectativa é uma completa potência, sabe? Não dá pra saber o que vai acontecer. Esse é o problema, que geralmente acontece que a gente vai achar que não é tão bom, tá bom? Mas é isso, fico por aqui, muito obrigado por ter me assistido, e eu acho que isso aqui é um vídeo do Sofista Prateado, tá bom? Decidi agora, Sofista Prateado é o panguá responsável por reflexões geek, tá bom? Refletindo um pouco em Loki, tá bem? Fica por aqui e até mais.